No coração da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, erguia-se o maior império que o mundo já havia visto. A Assíria dominava desde o Egito até as montanhas da Pérsia, governada por reis que se autodenominavam senhores do universo. Mas entre todos esses monarcas, um nome permaneceria gravado na história com letras de sangue e sabedoria. Assurbanipal, o último grande rei da Assíria, foi ao mesmo tempo o guerreiro mais temido de sua época e o guardião da cultura que preservou a memória da humanidade. Ele construiu montanhas de cadáveres e a primeira grande biblioteca do mundo. Espalhou o terror absoluto por dezenas de reinos e salvou da destruição as histórias mais antigas da civilização. Este é o relato de um homem que personificou a contradição suprema da natureza humana, capaz da crueldade mais extrema e da visão mais elevada. Um rei que devastou nações inteiras enquanto copiava poemas em tabuletas de argila. Um conquistador que empilhava crânios de inimigos diante dos portões das cidades, mas que chorava ao ler os versos do épico de Gilgamesh. A história de Assurbanipal não é apenas sobre batalhas e conquistas. É sobre como um único homem pode conter dentro de si a besta e o sábio, o destruidor e o preservador, o pesadelo de milhões e o salvador do conhecimento ancestral. Prepare-se para conhecer o paradoxo mais brutal da antiguidade. O palácio de Nínive fervilhava com sussurros quando o príncipe nasceu. Esarhaddon, rei da Assíria, contemplava o filho recém-nascido com uma mistura de esperança e apreensão. Os sacerdotes haviam consultado os astros e declarado que aquela criança estava destinada à grandeza. Mas o caminho até o trono estava repleto de perigos que poderiam destruir não apenas o menino, mas todo o império. Assurbanipal veio ao mundo em um momento delicado da história assíria. Seu pai havia reconstruído a Babilônia após a destruição ordenada por seu avô, Senaqueribe, tentando curar as feridas de uma guerra civil que quase despedaçou o reino. A Assíria controlava territórios imensos, mas essa expansão trouxera inimigos por todos os lados. Egípcios ao oeste, elamitas ao leste, tribos das montanhas ao norte e rebeldes babilônicos ao sul cercavam o império como lobos famintos, esperando o momento de atacar. Desde os primeiros anos, o jovem príncipe foi submetido a uma educação que nenhum outro rei assírio havia recebido. Enquanto seus irmãos treinavam principalmente as artes da guerra, Assurbanipal era levado diariamente às câmaras dos escribas. Ali, entre o cheiro de argila úmida e tinta, aprendia a ler e escrever em acadiano e sumério as línguas sagradas da Mesopotâmia. Seus dedos, que um dia segurariam espadas ensanguentadas, primeiro aprenderam a pressionar o estilete sobre as tabuletas macias, formando os sinais cuneiformes que guardavam milênios de conhecimento. Os mestres escribas ficavam maravilhados com a capacidade do menino. Ele memorizava listas de sinais complexos, dominava a matemática babilônica e devorava os textos antigos com uma fome que surpreendia até os eruditos mais velhos. Assurbanipal lia sobre os reis antigos, suas conquistas e suas falhas, absorvendo lições que governantes comuns jamais teriam acesso direto. Mas a educação do príncipe não se limitava aos rolos de argila. Nos pátios do palácio, sob o sol escaldante da Mesopotâmia, ele também aprendia a arte da guerra. Mestres de armas ensinavam-no a manejar espadas, arcos e lanças. Ele montava cavalos desde que suas pernas eram curtas demais para alcançar os estribos, desenvolvendo a habilidade que faria dele um dos comandantes mais temidos de sua geração. Os generais do exército assírio compartilhavam com o jovem príncipe as táticas que haviam transformado a Assíria em uma máquina de guerra imparável. Ele aprendia sobre cercos, formações de batalha, logística militar e algo que se tornaria sua marca registrada:
a psicologia do terror como arma de conquista. Esarhaddon observava o desenvolvimento do filho com satisfação crescente, mas também com preocupação. A tradição assíria não garantia automaticamente o trono ao filho mais velho. O rei tinha outros filhos, e cada um deles representava uma ameaça potencial. Conflitos de sucessão haviam manchado de sangue a história recente do império. O próprio Esarhaddon havia chegado ao poder em circunstâncias violentas, e ele sabia que seus filhos poderiam facilmente se destruir lutando pela coroa. Para proteger Assurbanipal e garantir uma sucessão pacífica, o rei tomou medidas extraordinárias. Ele forçou a nobreza e o exército a jurar lealdade ao príncipe ainda jovem. Documentos foram redigidos e selados, estabelecendo Assurbanipal como herdeiro oficial. Seu irmão Shamash-shum-ukin seria rei da Babilônia, subordinado ao poder central de Nínive. Era um arranjo político delicado, tentando satisfazer múltiplas facções sem desencadear uma guerra civil. O jovem Assurbanipal cresceu consciente do peso que carregaria. Ele caminhava pelos corredores do palácio, onde relevos esculpidos mostravam seus ancestrais em batalhas gloriosas, esmagando inimigos sob as rodas de suas bigas. Visitava os arsenais, onde milhares de armas reluziam, prontas para derramar o sangue dos adversários do império. Assistia a cerimônias religiosas onde sacerdotes invocavam Ashur, o deus supremo da Assíria, pedindo vitórias eternas. Tudo ao seu redor lembrava que ele estava sendo moldado para ser mais do que um homem. Ele seria a personificação viva do poder assírio, a espada de Ashur na terra, o terror dos inimigos e o protetor dos súditos leais. Mas havia algo diferente neste príncipe. Enquanto absorvia as lições de guerra e política, Assurbanipal nunca abandonou seu amor pelos textos antigos. Tarde da noite, quando os guerreiros descansavam e os cortesãos dormiam, ele ainda estudava à luz de lamparinas, lendo sobre Gilgamesh, o rei que buscou a imortalidade, sobre Enuma Elish, a história da criação do mundo, sobre os reis antigos de Suméria e Acádia, que haviam governado quando a própria Síria era apenas um povoado nas margens do Tigre. Esta combinação única de erudição e ferocidade marcaria todo o seu reinado. Ele seria o rei que podia citar poesia épica enquanto planejava o extermínio de cidades inteiras. O monarca que preservava cuidadosamente manuscritos antigos e ordenava empalamentos em massa. O paradoxo vivo que provaria ser tanto a glória máxima quanto o prenúncio do fim do Império Assírio. Quando Esarhaddon partiu em campanha militar contra o Egito, deixando o jovem Assurbanipal como regente em Nínive, o príncipe teve seu primeiro gostinho real do poder. Ele sentava no trono sob o olhar vigilante dos conselheiros e decidia sobre questões de Estado. Aprendia que governar exigia não apenas força e conhecimento, mas também astúcia, crueldade, quando necessário, e a capacidade de inspirar lealdade absoluta ou medo paralisante. Estas lições serviriam bem ao futuro rei. O filho das profecias estava quase pronto para ascender ao trono mais poderoso do mundo conhecido. E quando isso acontecesse, tanto amigos quanto inimigos descobririam que as previsões sobre sua grandeza estavam corretas, embora a grandeza viesse acompanhada de rios de sangue e montanhas de conhecimento preservado, ambos em quantidades que o mundo antigo jamais havia visto. O ano de 668 a.C. marcou uma transição crucial na história da Assíria. Esarhaddon, o rei que havia tentado equilibrar conquista militar com reconstrução cultural, morreu durante uma campanha contra o Egito. Seu corpo foi trazido de volta para Nínive com as honras devidas a um monarca assírio, e o império aguardou ansiosamente para ver se os arranjos sucessórios que ele havia estabelecido seriam respeitados.
O palácio transformou-se em um caldeirão de tensões. Nobres sussurravam nos corredores, generais mediam forças, sacerdotes consultavam presságios. Todos sabiam que sucessões reais eram momentos perigosos, quando facções rivais podiam mergulhar o reino em guerra civil. Assurbanipal tinha 26 anos quando assumiu o trono. Ele não era o filho mais velho, mas era o escolhido, aquele que seu pai havia designado cuidadosamente como sucessor. Os juramentos arrancados da nobreza anos antes foram invocados. Os selos reais mudaram de mãos em cerimônias elaboradas nos templos principais de Nínive. O novo rei sentou no trono ancestral, enquanto os sacerdotes declaravam que os deuses haviam aprovado sua ascensão. Mas, sob a pompa e ritual, correntes perigosas ameaçavam a estabilidade do império. O arranjo que Esarhaddon havia criado colocava Shamash-shum-ukin, irmão mais velho de Assurbanipal, como rei da Babilônia. Em teoria, os dois governariam em harmonia, com Shamash-shum-ukin administrando o sul, enquanto Assurbanipal comandava o império inteiro a partir de Nínive. Na prática, esta divisão continha as sementes de um conflito devastador que explodiria anos depois. Desde o início, Assurbanipal enfrentou o desafio de provar que merecia o trono. Ele era conhecido como um príncipe erudito, incomum entre os monarcas assírios que tradicionalmente enfatizavam apenas proezas militares. Havia quem sussurrasse que um rei que perdia tempo com tabuletas de argila poderia ser fraco demais para manter o vasto império unido. Os inimigos da Assíria observavam atentamente, esperando sinais de fraqueza que pudessem explorar. O jovem rei sabia que precisava demonstrar força rapidamente, ou o império construído por gerações de conquistadores sanguinários desmoronaria sob seu comando. A Assíria que Assurbanipal herdou era simultaneamente magnífica e vulnerável. Estendia-se desde o Mediterrâneo até os montes Zagros, do sul da Anatólia até o Golfo Pérsico. Dezenas de povos diferentes viviam sob domínio assírio, mantidos em linha através de guarnições militares, governadores leais e uma reputação aterrorizante de crueldade contra rebeldes. As primeiras semanas no trono foram dedicadas a consolidar o poder interno. Assurbanipal convocou os comandantes militares e deixou claro que esperava lealdade absoluta. Substituiu alguns governadores provinciais por homens de sua confiança. Aumentou os salários dos soldados veteranos, garantindo que o exército permanecesse leal. Organizou festivais religiosos elaborados, demonstrando piedade para agradar os sacerdotes e o povo. Cada movimento era calculado para fortalecer sua posição antes de enfrentar as ameaças externas. Mas o novo rei não era apenas estrategista político. Desde o início, mostrou o lado que herdara de seus ferozes predecessores. Quando pequenas tribos nas fronteiras testaram o novo monarca com ataques, a resposta foi devastadora. Expedições punitivas partiram de Nínive como martelos de ferro, esmagando os rebeldes e trazendo de volta prisioneiros que foram executados publicamente nas praças da capital. As execuções não eram simples decapitações. Seguiam a tradição assíria de transformar punições em espetáculos de terror calculado. Prisioneiros eram empalados em estacas diante dos portões da cidade, onde suas agonias serviam de aviso para qualquer um que pensasse em desafiar o poder real. Outros eram esfolados vivos, com suas peles esticadas sobre os muros. Línguas eram arrancadas, olhos vazados, membros decepados. Os escribas registravam meticulosamente estas atrocidades em relatórios oficiais e o próprio Assurbanipal aprovava pessoalmente os métodos. Ele entendia que na antiguidade, especialmente para um império tão vasto, a crueldade sistemática era uma ferramenta de governo. O medo que estas punições inspiravam significava que menos rebeliões ocorriam.
E quando ocorriam, eram esmagadas com tal brutalidade que outras cidades preferiam se submeter pacificamente. Enquanto isso, a corte real fervilhava com intrigas. Nobres competiam por influência sobre o jovem rei. Facções formavam-se em torno de diferentes políticas, algumas defendendo expansão agressiva, outras aconselhando consolidação. A rainha-mãe exercia sua própria influência considerável, aconselhando o filho sobre nomeações e alianças políticas. Eunucos do palácio, controlando o acesso ao rei, tornavam-se extremamente poderosos. Sacerdotes de diferentes templos pressionavam por favorecimentos. Assurbanipal navegava a estimar de ambições conflitantes com habilidade crescente, jogando facções umas contra as outras, recompensando aliados e eliminando ameaças potenciais. Nem todos os desafios eram resolvidos com violência. O rei também demonstrava o conhecimento que havia adquirido em anos de estudo. Em disputas legais complexas, ele citava precedentes antigos que impressionavam os juízes. Em negociações com enviados estrangeiros, sua fluência em múltiplas línguas e conhecimento de história diplomática dava-lhe vantagens. Os escribas da corte maravilhavam-se com um rei que podia discutir sutilezas de textos religiosos antigos com a mesma facilidade com que planejava estratégias militares. Mas a questão que mais preocupava Assurbanipal era a relação com seu irmão na Babilônia. Shamash-shum-ukin reinava oficialmente como subordinado, mas na prática governava uma das regiões mais ricas e culturalmente importantes do império. A Babilônia tinha tradições antigas que precediam a Assíria por séculos. Muitos babilônicos consideravam os assírios invasores bárbaros do norte, apesar de décadas de domínio. Esta tensão cultural somava-se à tensão política da divisão de poder entre irmãos. Os dois reis trocavam mensagens cordiais, presentes diplomáticos e declarações públicas de fraternidade. Sob a superfície, ambos construíam bases de poder separadas. Shamash-shum-ukin cultivava apoio entre os sacerdotes babilônicos e a antiga nobreza do sul. Assurbanipal fortalecia seu controle sobre o exército imperial e a administração central. Era apenas questão de tempo até que este arranjo instável colapsasse, mas por enquanto uma paz tensa prevalecia. Os primeiros anos do reinado de Assurbanipal estabeleceram o padrão que definiria todo o seu tempo no trono. Externamente, ele projetava imagem de força implacável, um rei guerreiro na melhor tradição assíria. Internamente, cultivava conhecimento e cultura de maneira sem precedentes para um monarca de seu tempo. Ele começou a reunir escribas e ordenar a cópia sistemática de textos antigos, plantando as sementes do que se tornaria sua maior realização. Esta dualidade confundia contemporâneos e continuaria fascinando historiadores milhares de anos depois. Como um único homem podia ordenar massacres em uma semana e copiar poesia na seguinte? Como reconciliar o déspota sanguinário com o patrono ilustrado das letras? Para Assurbanipal não havia contradição. Ambos os aspectos serviam à glória da Assíria e à eternidade de seu nome. O trono da tempestade estava firmemente sob seu controle, e em breve o mundo inteiro conheceria a fúria e a sabedoria do último grande rei assírio. As primeiras campanhas militares de Assurbanipal definiram sua reputação como comandante implacável e estrategista brilhante. O novo rei sabia que a única maneira de garantir seu poder era através de vitórias esmagadoras que desencorajassem rebeldes e impressionassem aliados. Nos anos seguintes à sua coroação, ele lançaria expedições militares que expandiriam ainda mais as fronteiras já vastas do Império Assírio e cimentariam seu nome entre os grandes conquistadores da antiguidade. A máquina de guerra que ele comandava era a mais avançada de sua época.
O exército assírio combinava infantaria pesadamente armada, arqueiros habilidosos, cavalaria móvel e os temíveis carros de guerra que haviam aterrorizado inimigos por gerações. Mas a verdadeira força da Assíria não estava apenas em armas superiores. Estava na organização meticulosa, na logística eficiente que permitia campanhas prolongadas longe de casa, e principalmente na disposição de empregar violência extrema como ferramenta psicológica. Assurbanipal não apenas comandava batalhas, ele as estudava. Antes de cada campanha, consultava relatórios de inteligência preparados por espiões infiltrados em reinos inimigos. Examinava mapas detalhados desenhados por escribas militares. Discutia estratégias com generais veteranos que haviam servido sob seu pai e avô. Quando finalmente marchava para a guerra, cada movimento era calculado para maximizar impacto e minimizar perdas assírias. Uma das primeiras grandes ameaças veio do leste. Os elamitas, antigos rivais da Assíria, localizados no que hoje é o sudoeste do Irã, haviam se intrometido nos assuntos assírios durante a transição de poder. Eles apoiavam facções rebeldes e ameaçavam as rotas comerciais cruciais que conectavam a Mesopotâmia aos recursos das montanhas. Assurbanipal decidiu que precisava enviar uma mensagem clara. A campanha contra os elamitas começou com precisão militar. As legiões assírias atravessaram os rios que marcavam a fronteira durante a estação favorável, quando as águas estavam baixas. Carregavam provisões para semanas, incluindo rações para cavalos e mulas de carga. Engenheiros militares acompanhavam o exército, prontos para construir pontes, máquinas de cerco e acampamentos fortificados. Os confrontos iniciais mostraram a superioridade tática assíria. Os arqueiros assírios, treinados desde a infância, crivavam as formações elamitas antes que pudessem se engajar em combate próximo. A cavalaria cercava os flancos inimigos, enquanto a infantaria pesada avançava como uma muralha de bronze. As bigas assírias, plataformas mortais conduzidas por cocheiros habilidosos e tripuladas por arqueiros de elite, quebravam as linhas inimigas e perseguiam fugitivos sem piedade. Mas vencer batalhas não era suficiente para Assurbanipal. Ele precisava quebrar completamente a vontade de resistência. Quando cidades elamitas se rendiam, ele demonstrava clemência calculada, poupando a população em troca de tributos e reféns. Quando cidades resistiam, o destino era aterrorizante. As tropas assírias saqueavam completamente, levando tudo de valor. Templos eram profanados, estátuas de deuses carregadas como troféus. A população era dividida. Artesãos úteis e mulheres jovens eram escravizados e deportados. Homens em idade militar eram executados em massa. As execuções seguiam rituais específicos projetados para maximizar o terror. Assurbanipal ordenou que pirâmides de crânios fossem erguidas diante dos portões das cidades conquistadas. Prisioneiros importantes eram trazidos à sua presença, onde ele pessoalmente decidia seus destinos. Alguns eram forçados a puxar sua biga como animais de carga antes de serem mortos. Outros tinham suas mandíbulas arrancadas enquanto ainda viviam. Os escribas reais registravam cada detalhe destas atrocidades em relatórios oficiais e inscrições monumentais. Assurbanipal não escondia sua crueldade. Ele a proclamava orgulhosamente como demonstração de poder. Enquanto devastava o Elam, outras frentes exigiam atenção. Tribos nas montanhas do norte, aproveitando que o grosso do exército estava no leste, começaram incursões nas províncias assírias. O rei demonstrou sua capacidade de multitarefa militar, destacando forças secundárias comandadas por generais confiáveis para lidar com estas ameaças, enquanto mantinha foco na campanha principal. A resposta às incursões do norte foi igualmente brutal. Aldeias inteiras nas montanhas foram queimadas.
Rebanhos foram levados, deixando os sobreviventes para morrer de fome no inverno. Chefes tribais capturados foram trazidos para Nínive acorrentados, onde participaram de desfiles de vitória antes de serem executados diante de multidões entusiasmadas. Estas demonstrações públicas de domínio serviam múltiplos propósitos. Satisfaziam o desejo popular por entretenimento violento, reforçavam a imagem do rei como guerreiro invencível e advertiam potenciais rebeldes sobre as consequências da desobediência. Assurbanipal participava pessoalmente destas exibições, às vezes executando pessoalmente prisioneiros importantes em rituais elaborados que misturavam religião e política. Mas o rei guerreiro não era apenas um sádico sem propósito. Cada ato de violência servia a objetivos estratégicos claros. A brutalidade sistemática reduzia a frequência de rebeliões porque cidades e tribos preferiam se submeter pacificamente do que arriscar o destino daqueles que resistiam. As deportações em massa de populações conquistadas servia para desestabilizar identidades regionais que poderiam servir como base para a resistência organizada. Entre campanhas, Assurbanipal retornava triunfante para Nínive. As portas da capital abriam para procissões espetaculares de vitória. À frente, marchavam músicos tocando instrumentos, seguidos por soldados veteranos exibindo armas capturadas e estandartes inimigos. Vinham, então, as filas de prisioneiros, alguns das elites conquistadas acorrentados em ouro e prata, a maioria simples soldados e civis amarrados com cordas. Carroças carregadas de tesouros saqueados, estátuas de deuses estrangeiros, marfim, metais preciosos e outros espólios demonstravam a riqueza trazida pelas conquistas. O próprio rei entrava por último, em sua biga real puxada por cavalos magníficos, recebendo as ovações da população. Os tesouros eram parcialmente distribuídos. Soldados recebiam bônus generosos, garantindo lealdade. Templos recebiam doações extravagantes, assegurando o apoio dos sacerdotes. A nobreza leal era recompensada com terras confiscadas e escravos. Mas a maior parte era reservada para os cofres reais, financiando futuros projetos militares e as ambições culturais crescentes do rei. Nos intervalos entre guerras, Assurbanipal não descansava completamente. Ele supervisionava o treinamento do exército, introduzindo novas táticas e equipamentos. Modernizou o sistema de comunicação militar, com estações de mensageiros a cavalo que podiam transmitir ordens do palácio para fronteiras distantes em dias, ao invés de semanas. Estabeleceu um sistema de inteligência sofisticado, com espiões em cortes estrangeiras, reportando regularmente sobre movimentos de tropas, mudanças políticas e oportunidades para intervenção. O rei também cultivava sua imagem cuidadosamente. Ele comissionou relevos esculpidos nas paredes dos palácios, mostrando suas vitórias em detalhes gráficos. Nestas representações, Assurbanipal aparecia maior que os outros homens, caçando leões com força sobre-humana, pisoteando inimigos sob suas bigas, recebendo a submissão de reis derrotados. As inscrições que acompanhavam estas imagens usavam linguagem grandiosa, proclamando o Rei do Universo, pastor designado pelos deuses, o que esmaga aqueles que não se curvam. Esta propaganda não era apenas para consumo doméstico. Cópias de inscrições reais eram enviadas para províncias distantes e estados vassalos. Enviados estrangeiros visitando Nínive eram levados em tours pelos palácios, onde viam as representações da fúria assíria. A mensagem era clara: resistir era inútil, a submissão era a única opção sábia. Estas táticas psicológicas, combinadas com força militar real, criavam uma aura de invencibilidade que muitas vezes fazia inimigos potenciais se renderem sem luta. Mas por trás do guerreiro sanguinário, o lado erudito de Assurbanipal permanecia ativo.
Mesmo em campanha, ele levava escribas que copiavam textos interessantes encontrados em bibliotecas de cidades conquistadas. Quando templos eram saqueados, instruções especiais eram dadas para preservar tabuletas de argila com textos religiosos e literários. O rei que empilhava crânios também salvava poemas. Esta dualidade desconcertante definiria seu legado completo. Mas nos primeiros anos de reinado, era a imagem do rei guerreiro que dominava. Assurbanipal havia provado que merecia o trono através de vitórias esmagadoras e crueldade calculada. Agora voltaria sua atenção para o prêmio mais ambicioso, o Egito. O Egito representava o desafio supremo para o jovem rei assírio. A terra dos faraós havia sido parcialmente conquistada por Esar-Haddon, pai de Assurbanipal, mas o controle assírio permanecia tênue e contestado. O Egito possuía tradições milenares que faziam até mesmo a Assíria parecer jovem. Uma civilização orgulhosa que considerava humilhante dobrar-se aos senhores mesopotâmicos. Para Assurbanipal, dominar completamente o Egito não era apenas estrategicamente valioso, era essencial para sua reputação como o maior dos reis assírios. Quando assumiu o trono, o Egito estava teoricamente sob controle assírio, mas na prática fragmentado entre múltiplos governantes locais, que pagavam tributos irregularmente e conspiravam constantemente pela independência. Psamético, um dos príncipes egípcios, apoiado inicialmente pelos assírios como vassalo confiável, começava a mostrar ambições próprias. Outros governadores regionais formavam alianças secretas com o reino de Cush ao sul, esperando apoio para expulsar os invasores mesopotâmicos. Assurbanipal recebeu relatórios alarmantes de seus governadores no Egito. As lealdades estavam mudando, os tributos diminuindo, e havia rumores de preparativos militares abertos. O rei enfrentava uma escolha crucial. Poderia tentar diplomacia, negociando e jogando governadores egípcios uns contra os outros. Ou poderia responder com força esmagadora que lembraria ao Egito o preço da desobediência. Fiel à sua natureza, Assurbanipal escolheu a guerra. No ano de 663 a.C., uma enorme força militar partiu de Nínive em direção ao oeste. A logística desta campanha era assombrosa. O exército precisava atravessar centenas de quilômetros de desertos, garantindo suprimento constante de água e comida. Assurbanipal demonstrou o gênio organizacional que complementava suas habilidades táticas. Depósitos de suprimentos foram estabelecidos ao longo da rota. Alianças com tribos beduínas garantiram guias através das regiões áridas. Navios carregados de provisões navegavam pela costa mediterrânea para encontrar o exército em pontos estratégicos. Quando as legiões assírias chegaram ao delta do Nilo, encontraram resistência organizada. Os governadores egípcios haviam reunido suas forças, determinados a lutar pela independência. As batalhas que se seguiram foram brutais. Os egípcios lutavam em seu próprio território, conhecendo cada canal e cada caminho, mas enfrentavam o exército mais profissional e implacável do mundo antigo. A superioridade assíria em equipamento e disciplina prevaleceu. Os arqueiros assírios dizimavam formações egípcias a distâncias onde os egípcios mal conseguiam responder. A cavalaria assíria flanqueava posições defensivas, transformando batalhas ordenadas em massacres caóticos. Uma por uma, as cidades do delta caíram. Tebas, a antiga capital do Alto Egito e centro religioso de importância suprema, tornou-se o alvo principal de Assurbanipal. A cidade havia sido o santuário da resistência egípcia, abrigando governadores rebeldes e servindo como símbolo da independência. Quando o exército assírio cercou Tebas, os defensores sabiam que enfrentavam destruição total se resistissem, mas o orgulho egípcio não permitia rendição fácil.
O cerco de Tebas demonstrou a maestria assíria em guerra de sítio. Torres de cerco foram erguidas, máquinas para arremessar pedras posicionadas, arietes construídos para quebrar os portões. Assurbanipal não tinha pressa. Ele sabia que tempo favorecia o atacante, pois os defensores eventualmente ficariam sem comida e água. Durante semanas, o cerco apertou como uma cobra ao redor da cidade. Tentativas de fuga foram repelidas brutalmente. Ataques noturnos contra as linhas assírias falharam, resultando apenas em mais mortos pendurados em estacas como aviso. Quando Tebas finalmente caiu, o saque foi sistemático e devastador. As tropas assírias invadiram a cidade como uma inundação destrutiva. Templos que haviam existido por mais de 1000 anos foram profanados. As famosas estátuas dos deuses egípcios, incluindo os colossos de Amon, foram derrubadas ou carregadas como troféus. Obeliscos gigantescos que levaram gerações para esculpir foram despedaçados ou marcados com inscrições proclamando a vitória de Assurbanipal. O tesouro acumulado por séculos de faraós foi saqueado completamente, enchendo centenas de carroças com ouro, prata, marfim e pedras preciosas. A população de Tebas sofreu o destino típico de cidades que resistiam aos assírios. Homens em idade militar foram executados em massa, suas cabeças empilhadas em pirâmides macabras diante dos templos destruídos. Mulheres e crianças foram acorrentadas para a deportação, destinadas a viver como escravas em terras distantes da Mesopotâmia. Sacerdotes dos templos, guardiões de tradições milenares, foram mortos ou levados cativos, quebrando a continuidade religiosa que havia sustentado a civilização egípcia por tanto tempo. Artesãos habilidosos foram selecionados para trabalhar nos projetos de construção em Nínive. A destruição de Tebas ecoou através do mundo antigo como um trovão. Esta não era apenas mais uma cidade conquistada. Era um dos centros culturais mais antigos e venerados da humanidade. Um lugar que havia testemunhado o nascimento da civilização organizada. Sua queda sob as mãos dos assírios demonstrava que nada era sagrado demais, nenhuma tradição antiga demais, nenhuma glória passada significativa o suficiente para proteger contra a fúria de Assurbanipal. Os escribas assírios registraram o saque de Tebas com orgulho meticuloso. Listas detalhadas catalogavam cada item de valor removido da cidade. Inscrições comemorativas descreviam como o rei havia humilhado o Egito e levado seus tesouros para enriquecer os templos de Ashur. Assurbanipal ordenou que relevos fossem esculpidos, mostrando prisioneiros egípcios curvados diante dele, carregando os tesouros roubados de sua própria terra. A propaganda assíria transformou a destruição em épico de glória nacional. Mas controlar o Egito provaria ser mais difícil do que conquistá-lo. A geografia trabalhava contra os assírios. O Egito estava longe demais de Nínive para ser administrado diretamente com facilidade. Manter guarnições permanentes grandes o suficiente para desencorajar rebeliões drenava recursos que poderiam ser necessários em outras fronteiras. A população egípcia, mesmo devastada, mantinha profundo ressentimento contra os ocupantes estrangeiros. Cada safra ruim, cada taxa pesada, cada abuso por soldados assírios alimentava o desejo de independência. Assurbanipal tentou um arranjo político complexo. Ele reinstalou alguns dos governadores locais que haviam se submetido, incluindo Psamético, mas agora sob vigilância assíria muito mais estrita. Governadores assírios foram posicionados nas principais cidades para supervisionar a coleta de tributos e detectar conspirações. Reféns das famílias governantes egípcias foram levados para Nínive como garantia de lealdade. Era um sistema projetado para extrair riqueza do Egito, enquanto minimizava os custos de ocupação direta. Por alguns anos, o sistema funcionou razoavelmente.
O Egito pagava tributos substanciais que financiavam outras campanhas assírias. O prestígio de ter dominado a terra dos faraós elevava Assurbanipal ao panteão dos maiores conquistadores. Nas inscrições reais, ele se proclamava rei da Assíria, Babilônia, Egito e de todas as terras que os deuses haviam criado. Sua arrogância tinha base em realidade, pois o Império Assírio sob seu comando era verdadeiramente o maior que o mundo havia visto. Mas as sementes da futura perda já estavam plantadas. Psamético, o governador vassalo que os assírios haviam apoiado, usava sua posição para construir uma base de poder independente. Ele cultivava relações com mercenários gregos e cários, introduzindo no Egito soldados profissionais que não tinham lealdade histórica à Assíria. Consolidava seu controle sobre o Baixo Egito enquanto prestava homenagem suficiente para manter os assírios satisfeitos. Era um jogo perigoso de fingir submissão enquanto preparava a independência. Assurbanipal estava ciente das ambições de Psamético, mas enfrentava o dilema clássico de impérios superestendidos. Ele tinha ameaças em múltiplas fronteiras. Os elamitas ao leste permaneciam hostis, apesar das derrotas anteriores. Tribos nas montanhas do norte continuavam fazendo incursões. A situação na Babilônia com seu irmão Shamash-shum-ukin tornava-se cada vez mais tensa. Dedicar recursos militares enormes para manter controle completo sobre o Egito poderia deixar outras regiões vulneráveis. A decisão de Assurbanipal foi pragmática, mas fatalmente defeituosa. Ele escolheu aceitar um Egito nominalmente vassalo, que pagava tributos, ao invés de tentar controle direto total, que seria militarmente caro. Esta escolha permitia que ele focasse em ameaças mais imediatas mais perto de casa. Mas significava que, eventualmente, quando a Assíria enfrentasse crises maiores, o Egito escaparia completamente da órbita assíria. Por enquanto, porém, Assurbanipal podia se gabar legitimamente de ter levado a dominação assíria mais longe do que qualquer predecessor. Ele havia queimado Tebas, humilhado faraós, carregado os tesouros milenares do Nilo para os cofres de Nínive. Nas paredes dos palácios, relevos mostravam egípcios prostrados diante do rei assírio, uma imagem que teria sido impensável para gerações anteriores. A campanha do Egito também revelou outro aspecto do caráter de Assurbanipal. Enquanto suas tropas saqueavam templos, ele ordenava que textos interessantes fossem preservados. Papiros egípcios com conhecimento médico, astronômico e religioso foram copiados e traduzidos por escribas bilíngues. O rei que destruía cidades também salvava sabedoria. Esta contradição confundia mesmo seus contemporâneos. Como reconciliar o déspota que empilhava crânios com o estudioso que colecionava manuscritos? Para Assurbanipal, não havia contradição real. Ambos serviam à glória eterna da Assíria. A destruição física demonstrava poder temporal. A preservação do conhecimento garantia legado intelectual. Ele seria lembrado não apenas como conquistador, mas como o rei que reuniu a sabedoria do mundo conhecido. As consequências da campanha egípcia reverberaram por décadas. A destruição de Tebas marcou o fim permanente de seu papel como capital e centro religioso principal. A cidade nunca recuperaria sua antiga glória. O trauma da conquista assíria moldaria a política egípcia por gerações, com governantes subsequentes determinados a nunca mais permitir dominação estrangeira. Paradoxalmente, a própria brutalidade da ocupação assíria eventualmente unificaria os egípcios contra eles, facilitando a expulsão final dos mesopotâmicos. Mas estes desenvolvimentos futuros ainda estavam distantes quando Assurbanipal retornou triunfante para Nínive. Ele havia provado ser digno sucessor dos grandes conquistadores assírios. O Egito em chamas iluminava sua glória.
Os tesouros saqueados de Tebas enchiam os palácios e templos da capital. Prisioneiros egípcios trabalhavam em projetos monumentais que proclamariam a grandeza do rei por milênios. Por enquanto, Assurbanipal estava no auge de seu poder militar. Mas o teste supremo de sua ferocidade ainda estava por vir no confronto final com os antigos inimigos do leste, os Elamitas de Susa. A destruição de Elam seria a marca mais sombria no reinado de Assurbanipal. Um episódio de violência tão extrema que chocaria mesmo os padrões brutais da antiguidade. O conflito com Elam tinha raízes profundas na história mesopotâmica. Por séculos, os elamitas haviam sido rivais da Assíria e da Babilônia, alternando entre aliança e hostilidade conforme a conveniência. Eles haviam apoiado rebeliões contra o domínio assírio, abrigado fugitivos políticos e interferido constantemente nos assuntos mesopotâmicos. Para Assurbanipal, Elam representava uma ameaça existencial que precisava ser eliminada permanentemente. A tensão crescente explodiu em guerra aberta quando o rei elamita Teuman cometeu o erro de provocar diretamente a Assíria. Ele recusou extraditar refugiados políticos que haviam fugido para sua corte, incluindo membros da realeza babilônica que conspiravam contra o domínio assírio. Teuman enviou mensagens desafiadoras a Assurbanipal, questionando sua legitimidade e vangloriando-se da força militar elamita. Para um rei assírio, tais insultos não podiam ficar sem resposta. No ano de 653 a.C., Assurbanipal lançou uma invasão massiva do Elam. O exército que atravessou as montanhas em direção ao leste era uma das maiores forças já reunidas pela Assíria. Além das legiões regulares, incluía contingentes de estados vassalos, mercenários e unidades especializadas de engenheiros e arqueiros de elite. A logística era complexa, pois o terreno montanhoso do Elam favorecia defensores, mas a organização assíria provaria ser superior mais uma vez. A campanha inicial foi caracterizada por uma série de batalhas sangrentas nas montanhas e vales do Elam. Teuman reuniu suas forças para enfrentar os invasores, confiante na superioridade numérica e no conhecimento do terreno. A batalha decisiva ocorreu perto do rio Ulai, onde os exércitos se enfrentaram em combate feroz. Os assírios, usando táticas testadas em dezenas de campanhas, quebraram as linhas elamitas através de combinação devastadora de arqueiros, cavalaria e infantaria pesada. Teuman tentou fugir do campo de batalha, mas foi perseguido implacavelmente. Soldados assírios o alcançaram em um bosque onde, segundo os registros assírios, ele foi morto junto com seu filho em combate próximo. As cabeças decepadas do rei elamita e sua família foram levadas como troféus para Assurbanipal. Os relevos do palácio em Nínive mostram cenas gráficas desta vitória. Teuman aparece em agonia enquanto é decapitado. Sua cabeça é então mostrada sendo levada ao rei assírio, que a segura enquanto banqueteia com sua rainha em um jardim. Em outra cena, a cabeça é pendurada em uma árvore enquanto músicos tocam. Estas imagens não eram exageros artísticos, eram representações literais do destino de inimigos derrotados. Assurbanipal queria que todos vissem o preço da resistência, mas a morte de Teuman foi apenas o começo. Assurbanipal instalou um rei fantoche no trono elamita, esperando governar através de um vassalo obediente. Quando este arranjo colapsou e novas rebeliões explodiram, a paciência do rei assírio finalmente se esgotou completamente. Ele decidiu que Elam não seria apenas conquistado ou subjugado, seria obliterado da existência como entidade política e cultural independente. O que se seguiu foi genocídio sistemático. Em 639 a.C., Assurbanipal lançou a campanha final contra Elam. Desta vez, não haveria clemência, arranjos políticos ou tentativas de governar através de vassalos.
As ordens eram simples e aterradoras: destruição total. O exército assírio moveu-se através do Elam como uma praga. Cidades foram sitiadas uma após outra. Quando caíam, a população era massacrada ou escravizada sem distinção. Campos foram queimados, pomares arrancados, sistemas de irrigação destruídos intencionalmente. O objetivo era tornar a terra inabitável, garantindo que Elam nunca mais pudesse ameaçar a Assíria. Susa, a capital elamita e uma das cidades mais antigas do mundo civilizado, sofreu o pior destino. Quando o exército assírio cercou Susa, os defensores sabiam que enfrentavam aniquilação, mas lutaram desesperadamente mesmo assim. O cerco foi brutal e prolongado. Máquinas de guerra assírias bombardearam as muralhas dia e noite. Torres de cerco foram empurradas contra as defesas. Túneis foram cavados sob as fortificações. Lentamente, inexoravelmente, as defesas foram quebradas. Quando Susa finalmente caiu, o saque foi apocalíptico. As tropas assírias invadiram a cidade em frenesi de destruição. Palácios que haviam sido residências de reis por 1000 anos foram queimados até os alicerces. Templos dedicados aos deuses elamitas foram profanados de maneiras projetadas para causar máxima ofensa religiosa. As estátuas sagradas, incluindo a da deusa Inshushinak, foram arrancadas de seus santuários e levadas para Nínive como despojos. Esta não era apenas conquista militar, era assassinato cultural. Os assírios intencionalmente destruíam os símbolos religiosos e culturais que definiam a identidade elamita. Sem seus deuses, sem seus templos, sem sua capital, Elam cessaria de existir como civilização coerente. O massacre da população foi sistemático. Homens, mulheres, idosos e crianças foram mortos em números que os escribas assírios tiveram dificuldade em contar. Os poucos que sobreviveram foram deportados para regiões distantes do Império Assírio, espalhados intencionalmente para prevenir qualquer possibilidade de reunificação futura. Assurbanipal ordenou que os túmulos reais elamitas fossem profanados. Os ossos dos reis mortos, havia muito tempo, foram desenterrados e levados para a Assíria, um sacrilégio incompreensível para mentalidades antigas que veneravam ancestrais. Esta violação dos mortos era calculada para destruir a continuidade histórica elamita. Se até os ancestrais não estavam seguros, se até os mortos podiam ser arrastados de seus descansos, então, verdadeiramente, nada da civilização elamita seria poupado. As inscrições de Assurbanipal sobre a destruição de Elam são extraordinariamente detalhadas e orgulhosas. Ele se vangloria de ter transformado Susa em deserto, de ter espalhado sal sobre a terra para torná-la estéril, de ter silenciado para sempre as vozes que cantavam nos templos elamitas. Os escribas listaram meticulosamente as cidades destruídas, os templos profanados, os tesouros saqueados. Era propaganda de terror, levada ao extremo absoluto, projetada para garantir que nenhum outro reino ousasse desafiar a Assíria. A destruição do Elam teve consequências de longo alcance. A região nunca mais seria um poder independente significativo. A cultura elamita, que havia florescido por milênios, foi efetivamente extinta. Futuros povos habitariam aquelas terras, mas a continuidade civilizacional havia sido quebrada permanentemente. Historiadores modernos consideram a campanha de Assurbanipal contra Elam como um dos primeiros exemplos documentados de limpeza étnica e cultural sistemática. Mas, na antiguidade, esta brutalidade trouxe benefícios estratégicos reais. Com Elam destruído, a fronteira oriental da Assíria estava finalmente segura. Nenhuma ameaça significativa emergiria daquela direção durante o resto do reinado de Assurbanipal. Os recursos militares podiam ser redirecionados para outros problemas.
estados vassalos ao redor do império receberam a mensagem clara: rebelião não resultaria em mera derrota, mas em obliteração completa. Por alguns anos, esta política de terror extremo trouxe uma paz relativa baseada em medo paralisante. Mas havia outro lado de Assurbanipal que emergia mesmo durante estas campanhas genocidas. Quando suas tropas saqueavam as bibliotecas e arquivos de Susa, ele ordenava que textos importantes fossem preservados. Tabuletas de argila com tratados astronômicos, matemáticos e literários foram selecionadas e enviadas para Nínive. O rei que exterminava povos também salvava seus conhecimentos. Esta dualidade extrema entre destruidor e preservador alcançava seu auge na campanha elamita. Ele podia ordenar o massacre de dezenas de milhares, enquanto simultaneamente instruía escribas a copiar cuidadosamente poemas antigos encontrados nos arquivos da cidade moribunda. Para a mentalidade moderna, esta contradição parece incompreensível. Como conciliar genocídio com amor pelo aprendizado? Para Assurbanipal, aparentemente não havia contradição. O conhecimento tinha valor independente das pessoas que o criaram. Destruir os elamitas como ameaça política e militar não significava que suas contribuições intelectuais deviam ser perdidas. Na visão de mundo do rei, ambos os impulsos serviam ao mesmo propósito supremo: a glória eterna da Assíria e de seu rei. As consequências psicológicas da destruição de Elam sobre o próprio Assurbanipal são impossíveis de determinar com certeza, mas indícios existem. Em inscrições posteriores, ele ocasionalmente expressa angústia sobre pesadelos e presságios ruins, possivelmente refletindo algum nível de perturbação mental, mesmo em um homem endurecido pela brutalidade constante. Mas publicamente, ele mantinha a imagem de conquistador triunfante, abençoado pelos deuses, executor da vontade divina na terra. O massacre de Elam representou o apogeu do poder militar de Assurbanipal. Ele havia derrotado todos os inimigos externos significativos. O Império Assírio estendia-se do Egito às montanhas da Pérsia, do Mediterrâneo ao Golfo Pérsico. Nenhum poder no mundo conhecido podia desafiá-lo militarmente. Ele era verdadeiramente o rei do universo, como proclamavam suas inscrições. Mas o sucesso extremo continha as sementes da destruição futura. A brutalidade que mantinha o Império unido também alimentava ódios profundos que eventualmente explodiriam. E a maior ameaça não viria de inimigos externos, mas de dentro da própria família real, quando seu irmão na Babilônia finalmente se rebelaria contra sua dominação. Entre campanhas de destruição e massacres calculados, Assurbanipal cultivava uma paixão que o distinguia radicalmente de outros conquistadores antigos. Enquanto suas legiões queimavam cidades e empilhavam crânios, o rei dedicava tempo e recursos imensos a um projeto que garantiria seu legado muito além de qualquer vitória militar: a criação da maior biblioteca que o mundo havia visto. Esta obsessão com conhecimento, coexistindo com brutalidade extrema, criava um paradoxo que fascinaria gerações futuras. Como o mesmo homem que ordenava empalamentos em massa podia passar noites lendo poesia antiga à luz de lamparinas? A biblioteca de Nínive não foi concebida como simples arquivo administrativo. Desde o início, Assurbanipal imaginou uma coleção abrangente que reuniria todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Ele queria textos sobre religião, mitologia, história, medicina, astronomia, matemática, literatura, magia e todos os outros campos do saber humano. Esta ambição enciclopédica era sem precedentes na escala e sistematicidade. Enquanto governantes anteriores haviam colecionado alguns textos, nenhum havia tentado reunir metodicamente a totalidade do conhecimento disponível.
O projeto começou cedo em seu reinado e continuou até seus últimos anos. Assurbanipal designou escribas especializados cuja única função era localizar, copiar e organizar textos. Ele enviou cartas para governadores provinciais e sacerdotes de templos em todo o império, com instruções explícitas. Enviem para Nínive cópias de todos os textos antigos em suas possessões. Oferecia recompensas generosas por textos raros. Ameaçava punições para quem escondesse ou destruísse manuscritos valiosos. As campanhas militares, paradoxalmente, serviam como oportunidades de aquisição literária. Quando cidades eram conquistadas, antes que os saqueadores destruíssem tudo, equipes especiais de escribas entravam nas bibliotecas de templos e palácios. Eles selecionavam textos importantes que eram cuidadosamente embalados e enviados para Nínive, mesmo enquanto o resto da cidade queimava. Susa, Tebas, Babilônia e dezenas de outras cidades contribuíram involuntariamente para a biblioteca através destes saques literários organizados. Os escribas em Nínive trabalhavam incansavelmente copiando e organizando o material que chegava constantemente. Eles transcreviam textos danificados para preservá-los, criavam catálogos para facilitar localização de obras específicas, adicionavam comentários explicando passagens obscuras. A própria escrita cuneiforme, pressionando estiletes em argila macia, que depois era cozida para preservação permanente, era técnica laboriosa que exigia anos de treinamento. Cada tabuleta representava horas de trabalho meticuloso. A biblioteca eventualmente conteria dezenas de milhares de tabuletas, um repositório de conhecimento sem paralelo no mundo antigo. Os textos cobriam um espectro extraordinário de tópicos. Havia cópias do Épico de Gilgamesh, a mais antiga obra literária conhecida da humanidade, narrando as aventuras do rei que buscou imortalidade. Havia o Enuma Elish, o poema épico da criação que descrevia como os deuses babilônicos formaram o universo do caos primordial. Textos religiosos detalhavam rituais complexos para a adoração de centenas de deuses diferentes. Orações para cada ocasião imaginável, presságios interpretando sinais divinos em fenômenos naturais. Os tratados médicos eram surpreendentemente sofisticados. Descreviam sintomas de doenças, prescreviam tratamentos usando ervas e minerais, documentavam procedimentos cirúrgicos. Os médicos mesopotâmicos haviam acumulado conhecimento prático considerável através de séculos de observação, e Assurbanipal garantia que este conhecimento fosse preservado sistematicamente. Textos astronômicos registravam observações detalhadas dos movimentos de estrelas e planetas. Os babilônicos eram astrônomos habilidosos, cujos registros meticulosos eventualmente permitiriam previsões precisas de eclipses e outros fenômenos celestes. Matemáticos haviam desenvolvido sistemas sofisticados para cálculos, geometria e álgebra rudimentar. Tudo documentado em tabuletas que Assurbanipal colecionava avidamente. Havia também textos legais, incluindo cópias do famoso Código de Hammurabi e outros compêndios de leis. Dicionários bilíngues ajudavam tradutores a trabalhar entre sumério, acadiano e outras línguas da região. Correspondência diplomática entre reis antigos fornecia perspectivas históricas. Textos de magia descreviam feitiços e encantamentos para toda situação concebível, refletindo a mentalidade de um mundo onde sobrenatural e natural entrelaçavam-se constantemente. Assurbanipal não era colecionador passivo. Ele realmente lia os textos em sua biblioteca, uma habilidade extraordinária para um rei de sua época. Inscrições o mostram orgulhosamente declarando sua alfabetização. Aprendi a sabedoria dos escribas. Posso resolver equações matemáticas complexas. Leio textos antigos em sumério, língua
que poucos dominam. Esta educação em comum moldava sua perspectiva. Ele via conexões entre presente e passado, entendia que impérios anteriores haviam ascendido e caído, reconhecia padrões históricos. Este conhecimento talvez o tornasse mais reflexivo que outros conquistadores, embora certamente não menos brutal. O rei participava pessoalmente da organização da biblioteca. Ele aprovava aquisições importantes, decidia prioridades de cópia, ocasionalmente corrigia erros que escribas haviam cometido. Em algumas tabuletas, anotações marginais em sua própria caligrafia sobreviveram, comentando sobre o conteúdo ou instruindo como o texto deveria ser catalogado. Esta atenção pessoal a detalhes bibliotecários, vinda de um homem que simultaneamente comandava império vasto e campanhas militares múltiplas, demonstra o quanto o projeto significava para ele. A motivação de Assurbanipal era complexa. Parcialmente, havia genuíno amor pelo aprendizado, nutrido desde a infância por sua educação em comum. Mas também havia considerações práticas e políticas. Uma biblioteca abrangente servia a propósitos administrativos, fornecendo precedentes legais, informações sobre terras conquistadas, tratados médicos para cuidar do exército. Havia também dimensão religiosa. Preservar textos sagrados agradava aos deuses e garantia que rituais fossem executados corretamente. E havia certamente elemento de prestígio e legado. Assurbanipal sabia que conquistas militares eram transitórias. Impérios ascendiam e caíam, mas conhecimento preservado podia torná-lo imortal de maneira diferente. Ele seria lembrado não apenas como destruidor, mas como preservador da sabedoria humana. Esta intuição provaria ser profética. Enquanto seu império desmoronaria décadas após sua morte, a biblioteca sobreviveria parcialmente, enterrada sob ruínas de Nínive por mais de 2000 anos, até ser redescoberta por arqueólogos no século XIX d.C. A ironia desta dualidade não escapou nem a contemporâneos. Visitantes estrangeiros em Nínive ficavam perplexos ao descobrir que o rei, cuja reputação de crueldade aterrorizava o mundo conhecido, também podia discutir sutilezas de textos religiosos antigos e recitar poesia de memória. Escribas que serviam no palácio testemunhavam o contraste diário. Pela manhã, o rei aprovava métodos de tortura para prisioneiros rebeldes. À tarde, ele se sentava na biblioteca estudando tratados filosóficos. Esta capacidade de compartimentalização, de manter separados aspectos tão contraditórios de sua personalidade, sugere psicologia complexa que desafia categorizações simples. Assurbanipal não via contradição, porque em sua cosmovisão, ambos os papéis serviam propósitos legítimos e necessários. O guerreiro garantia que o império sobrevivesse contra ameaças externas. O erudito garantia que a civilização fosse preservada e avançasse. Juntos, criavam um legado completo. A biblioteca também servia como ferramenta de soft power. Estudiosos de terras distantes viajavam para Nínive para consultar sua coleção incomparável. Príncipes vassalos enviavam seus filhos para serem educados nos palácios assírios, onde absorviam não apenas lealdade política, mas também admiração pela cultura assíria demonstrada na biblioteca. Era forma de hegemonia cultural, complementando dominação militar. O conhecimento tornava-se mais uma maneira pela qual a Síria demonstrava superioridade sobre povos conquistados. Mas, além de todas estas considerações práticas, havia genuína paixão intelectual. Assurbanipal amava textos antigos da mesma forma visceral que amava vitórias militares. Ele experimentava emoções intensas, lendo sobre Gilgamesh ou estudando astronomia babilônica.
Esta paixão genuína por conhecimento, coexistindo com capacidade para a violência extrema, cria retrato psicológico fascinante de homem contendo multidões dentro de si, santo e demônio, sábio e tirano, tudo simultaneamente. Os anos finais do reinado de Assurbanipal foram marcados por tragédias que nenhuma quantidade de poder militar ou sabedoria acumulada podia prevenir. O império que parecia invencível começou a mostrar rachaduras fatais, não por causa de inimigos externos, mas por conflitos internos que despedaçariam a família real e drenariam a força vital da Assíria. A ameaça mais devastadora veio de onde Assurbanipal menos esperaria, seu próprio irmão. Shamash-shum-ukin, rei da Babilônia sob suzerania nominal de Assurbanipal, havia crescido cada vez mais ressentido com sua posição subordinada. Ele governava uma das regiões mais ricas e culturalmente significativas do império, mas permanecia vassalo de seu irmão mais jovem. Os babilônicos constantemente lembravam-no de que sua civilização era mais antiga e mais refinada que a Assíria. Sacerdotes babilônicos sussurravam que ele deveria ser rei independente, não súdito de Nínive. Por anos, Shamash-shum-ukin havia acumulado queixas. Assurbanipal tratava-o como subordinado, não como igual. Decisões importantes eram tomadas em Nínive sem consultá-lo. Tributos e tropas eram exigidos da Babilônia sem consideração por suas próprias necessidades. Quando Shamash-shum-ukin pedia mais autonomia, era negado. A tensão entre os irmãos, sempre presente sob a superfície diplomática, finalmente explodiu em guerra aberta em 652 a.C. Shamash-shum-ukin declarou independência e formou coalizão massiva contra Assurbanipal. Ele reuniu apoio de elamitas, árabes, egípcios e outros povos que haviam sofrido sob domínio assírio e viam oportunidade de enfraquecer o império. A revolta representava ameaça existencial porque vinha do coração do império, não de suas bordas distantes. Assurbanipal enfrentou sua pior crise. Ele precisava esmagar a rebelião rapidamente antes que mais províncias se juntassem a ela. Mas lutar contra seu próprio irmão na região mais importante do império trazia riscos imensos. Uma guerra civil prolongada poderia destruir a Assíria tão efetivamente quanto qualquer invasão externa. O rei reuniu suas legiões mais confiáveis e marchou contra a Babilônia com coração pesado, mas determinação implacável. A guerra que se seguiu foi brutal mesmo pelos padrões sanguinários da época. Irmão lutava contra irmão em batalhas que devastavam a Mesopotâmia. Cidades eram sitiadas, campos queimados, populações massacradas, enquanto as forças rivais disputavam cada pedaço de território. Assurbanipal empregava todas as táticas que havia aperfeiçoado em campanhas anteriores. Cercos meticulosos, terror sistemático, diplomacia para separar aliados de Shamash-shum-ukin, ofertas de clemência para quem desertasse cedo. O cerco de Babilônia, capital de Shamash-shum-ukin, foi especialmente devastador. Assurbanipal cercou a cidade com determinação de quebrar a resistência completamente. O cerco durou mais de 2 anos, um teste de resistência e crueldade. As muralhas massivas da Babilônia, construídas por gerações de construtores habilidosos, provaram ser formidáveis. Mas Assurbanipal tinha paciência e recursos que seus inimigos não possuíam. Ele bloqueou todos os acessos à cidade, cortando rotas de suprimento e impedindo qualquer ajuda externa de chegar aos sitiados. Lentamente, implacavelmente, a fome começou a devastar a população dentro das muralhas. Os registros descrevem horrores que ocorreram durante o cerco prolongado. A comida acabou primeiro, depois os animais foram consumidos, então couro e qualquer coisa remotamente comestível. Relatos falam de canibalismo entre a população desesperada.
Doenças se espalharam nos bairros superlotados, onde refugiados se amontoavam, esperando salvação que nunca chegaria. Shamash-shum-ukin assistia seu reino morrer lentamente, incapaz de romper o cerco ou negociar termos aceitáveis. Assurbanipal, do lado de fora, mantinha a pressão constante, recusando qualquer acordo que não fosse rendição incondicional. Em 648 a.C., a Babilônia finalmente caiu. Mas Shamash-shum-ukin nunca enfrentaria o julgamento do irmão. Segundo algumas fontes, ele se jogou nas chamas de seu próprio palácio ao invés de se render. Outras sugerem que foi morto em combate final quando as defesas colapsaram. De qualquer forma, ele morreu em desafio, negando a Assurbanipal a satisfação de capturá-lo vivo. A morte do irmão marcou Assurbanipal profundamente. Apesar dos anos de conflito, eles haviam sido criados juntos, compartilhado a mesma educação, crescido sob os mesmos tetos palacianos. A guerra fratricida forçou-o a destruir família para preservar império. As inscrições oficiais proclamavam vitória gloriosa, mas entre linhas sugeriam angústia. Assurbanipal não celebrou a conquista da Babilônia com o mesmo entusiasmo que celebrara vitórias anteriores. Não houve massacres em massa da população. Não houve destruição sistemática da cidade como havia feito com Susa. Havia reconhecimento implícito de que esta vitória era amarga, necessária, mas dolorosa. A supressão da revolta babilônica drenou recursos enormes e energia da Assíria. Anos de guerra civil haviam devastado a Mesopotâmia Central, a região mais produtiva do império. Dezenas de milhares de soldados haviam morrido em ambos os lados. Tesouros haviam sido gastos mantendo exércitos em campo por anos. Aliados haviam sido alienados quando forçados a escolher lados no conflito familiar. O império emergia vitorioso, mas exausto, como boxeador que vence luta, mas sofre danos permanentes no processo. Pior ainda, a rebelião revelara fraquezas estruturais fundamentais do Império Assírio. A vastidão que era fonte de orgulho também era vulnerabilidade crítica. Controlar territórios tão extensos exigia força militar constante e recursos financeiros imensos. Qualquer sinal de fraqueza no centro encorajava rebeliões nas periferias. O sistema todo dependia de terror contínuo e vitórias regulares para manter súditos intimidados. Mas terror tem retornos decrescentes. Eventualmente, populações oprimidas preferem morrer lutando a viver sob opressão perpétua. A brutalidade extrema que Assurbanipal havia empregado tão eficientemente por décadas começava a se voltar contra ele. Nos últimos anos de seu reinado, sinais de declínio multiplicavam-se. Tributos de províncias distantes chegavam irregularmente ou não chegavam. Governadores provinciais, aproveitando a distração com a guerra civil, começavam a agir independentemente. O Egito, sempre problemático, escapuliu completamente do controle assírio sob Psamético, que havia usado anos de falsa lealdade para construir poder suficiente para declarar independência definitiva. As fronteiras do norte enfrentavam pressões crescentes de povos seminômades das estepes, citas e cimérios, cujas incursões tornavam-se cada vez mais ousadas. A Assíria não tinha mais recursos para manter guarnições adequadas em todas as fronteiras simultaneamente. Escolhas dolorosas precisavam ser feitas sobre quais regiões defender e quais abandonar. O próprio Assurbanipal envelhecia. O guerreiro vigoroso que havia cavalgado em dezenas de campanhas agora sentia o peso dos anos. Seus textos tardios mostram preocupação crescente com presságios ruins, sonhos perturbadores, sinais divinos ameaçadores. Ele consultava adivinhos obsessivamente, buscando garantias de que os deuses ainda favoreciam a Assíria. Mas os presságios eram cada vez mais ambíguos ou francamente negativos. Sacerdotes interpretavam eclipses,
comportamentos anormais de animais e fenômenos climáticos, como avisos de desastres iminentes. A biblioteca, seu refúgio intelectual, tornava-se cada vez mais importante nos anos finais. Assurbanipal passava mais tempo entre as tabuletas, talvez buscando consolo na sabedoria antiga ou simplesmente escapando das pressões esmagadoras de governar império em declínio. Ele intensificou esforços para completar a coleção, como se pressentisse que o tempo estava acabando. Escribas trabalhavam furiosamente copiando textos, organizando catálogos, garantindo que o conhecimento acumulado estivesse preservado para a posteridade. Havia algo de desesperado nesta urgência, como se o rei soubesse que enquanto seu império político estava fadado a cair, sua criação intelectual poderia sobreviver. A sucessão tornava-se preocupação dominante. Assurbanipal havia visto em primeira mão como disputas sucessórias podiam despedaçar reinos. Ele havia lutado contra o próprio irmão em guerra civil devastadora. Agora, precisava garantir transição pacífica para seu sucessor. Mas seus filhos mostravam sinais das mesmas ambições e rivalidades que haviam destruído a geração anterior. O rei tentava equilibrar poderes, dar a cada príncipe responsabilidades suficientes para mantê-lo satisfeito, mas não tanto que pudesse desafiar a autoridade central. Mas Assurbanipal sabia que arranjos políticos sozinhos não garantiriam estabilidade. A própria estrutura do império estava defeituosa. Construído através de conquista e mantido através de terror, não inspirava lealdade genuína. Súditos obedeciam por medo, não por convicção. Quando o medo diminuísse, quando a força militar assíria fraquejasse, o império se desintegraria rapidamente. Esta percepção, se ele realmente a teve, deve ter sido amarga. Toda a sua vida dedicada a expandir e fortalecer a Assíria, todas as vitórias sangrentas, todos os tesouros acumulados, toda a sabedoria preservada, tudo isso poderia evaporar após sua morte. Os últimos documentos datados do reinado de Assurbanipal vêm de aproximadamente 631 a.C. Depois disso, silêncio envolve os registros históricos. A data exata e circunstâncias de sua morte permanecem misteriosas. Não há relatos de funeral grandioso ou descrições de sucessão pacífica. Alguns historiadores especulam que ele morreu em circunstâncias violentas durante outra disputa palaciana. Outros sugerem morte natural, seguida por caos sucessório imediato que impediu registros adequados. O que está claro é que sua morte marcou o início do fim para a Assíria. Os sucessores de Assurbanipal eram figuras fracas, incapazes de manter unido o império que ele havia expandido até seus limites. Disputas entre herdeiros rivais drenaram ainda mais os recursos já exauridos. Províncias aproveitaram o caos para declarar independência. Inimigos externos, sentindo fraqueza, começaram a cercar o núcleo assírio. O leão da Mesopotâmia, ferido por incontáveis batalhas e enfraquecido por hemorragia interna, estava caindo. E quando caísse, a queda seria catastrófica e final. O império que havia aterrorizado o mundo conhecido por séculos seria varrido da existência em uma geração. Mas antes que a cortina final descesse sobre o drama assírio, o legado de Assurbanipal já estava garantido, enterrado sob os escombros de palácios em Nínive, esperando silenciosamente por milênios, até que arqueólogos o redescobririam e revelassem ao mundo moderno a história do último grande rei da Assíria. A morte de Assurbanipal, envolta em mistério e obscurecida por registros fragmentados, marcou o início de uma catástrofe que nenhum contemporâneo poderia ter imaginado possível. O império mais poderoso que o mundo antigo havia conhecido, o terror de dezenas de nações, a máquina de guerra que parecia invencível, desmoronaria completamente em menos de 30 anos. Esta velocidade assombrosa de colapso revelava quão frágeis eram os fundamentos sobre os quais a grandeza assíria havia sido construída.
Os sucessores imediatos de Assurbanipal enfrentavam herança impossível. Eles herdavam um império vasto, mas superestendido, exército poderoso, mas exausto, cofres cheios de tesouros, mas drenados por guerras constantes. Mais criticamente, herdavam um sistema político baseado inteiramente em força e medo, que funcionava apenas enquanto a Assíria demonstrasse capacidade de esmagar qualquer desafio. No momento em que essa capacidade foi questionada, todo o edifício começou a desmoronar. Assuret-Lilani, filho de Assurbanipal, tentou assumir o trono, mas imediatamente enfrentou desafios de outros membros da família real. Uma guerra civil eclodiu entre facções rivais, cada uma reivindicando legitimidade. Enquanto príncipes assírios lutavam entre si pelos restos do poder, as províncias do império aproveitavam para se libertar. O Egito já havia escapado durante o reinado de Assurbanipal. Agora, outras regiões seguiam o exemplo. A Babilônia, devastada pela guerra civil anterior, mas resiliente, começou mais uma vez a afirmar independência sob liderança local. Nabopolassar, um caldeu ambicioso, emergiu como líder na Babilônia e declarou-se rei independente em 626 a.C. Ele não era vassalo rebelde, mas fundador de nova dinastia que não reconhecia autoridade assíria alguma. Mais ameaçador ainda, ele começou a construir alianças com outros inimigos da Assíria, particularmente os medos ao leste. Os medos haviam sido vassalos e às vezes inimigos da Assíria, mas agora, sob rei chamado Siachares, estavam se unificando em poder formidável. Eles haviam absorvido lições de organização militar dos assírios e agora as voltavam contra seus antigos senhores. A aliança entre Nabopolassar da Babilônia e Siachares dos Medos criou coalizão que a Assíria enfraquecida não podia enfrentar efetivamente. O cerco estava se fechando. Por alguns anos, a Assíria lutou desesperadamente pela sobrevivência. Os exércitos que uma vez marchavam em conquista agora se defendiam freneticamente. Cidades que haviam sido centros de administração provincial caíam uma após outra. As rotas comerciais que traziam riqueza para Nínive foram cortadas. Tributos cessaram completamente. O Estado assírio contraía-se sobre si mesmo, perdendo primeiro as periferias distantes, depois províncias mais próximas, até que apenas o núcleo ao redor de Nínive permanecia sob controle direto. Em 614 a.C., a cidade de Assur, a antiga capital religiosa da Assíria e centro do culto ao deus nacional Ashur, caiu para forças combinadas de medos e babilônicos. A perda era tanto simbólica quanto estratégica. Se a própria cidade do deus nacional não estava segura, como poderia o império sobreviver? Nínive, a grande capital que Assurbanipal havia enchido de tesouros saqueados e conhecimento preservado, tornava-se último reduto. Refugiados de todas as partes do império colapsado se amontoavam dentro de suas muralhas massivas, buscando proteção que não poderia ser garantida. O exército assírio, outrora terror do mundo, estava reduzido a fragmento de sua antiga força, cercado por inimigos que superavam-no enormemente em número e cada vez mais em habilidade. A população dentro de Nínive sabia que o fim estava próximo, mas as muralhas eram tão formidáveis que havia esperança de que pudessem resistir até que algum milagre mudasse a situação. Em 612 a.C., os exércitos combinados dos medos e babilônicos cercaram Nínive. O cerco que se seguiu foi longo e brutal. As defesas massivas da cidade, construídas por gerações de reis paranoicos, provaram seu valor. Mas a determinação dos atacantes era absoluta. Eles haviam sofrido sob domínio assírio por gerações e agora viam oportunidade de vingança final. Depois de meses de cerco, as muralhas foram finalmente rompidas.
Relatos históricos sugerem que inundações do rio Tigre enfraqueceram partes das fortificações, criando brechas que os atacantes exploraram. Quando as tropas inimigas invadiram Nínive, o saque e massacre que se seguiram foram apocalípticos. Tudo que a Assíria havia feito a dezenas de outras cidades ao longo de séculos agora era visitado sobre sua própria capital. Os palácios magníficos foram saqueados e queimados. Os templos grandiosos dedicados a Ashur e outros deuses assírios foram profanados. As estátuas colossais que guardavam os portões foram derrubadas. Os tesouros acumulados através de séculos de conquista foram levados ou destruídos. A população foi massacrada em números que chocaram até mesmo observadores acostumados com violência antiga. Este era ajuste de contas final por todas as atrocidades que a Assíria havia cometido. A destruição foi tão completa que Nínive nunca seria reocupada como cidade importante. Ela simplesmente desapareceria, enterrada sob camadas de terra e esquecida pela história. Séculos depois, viajantes passariam pelos montes que escondiam seus restos sem saber que pisavam sobre o que foi a maior cidade do mundo. O último rei assírio, Assurbanipal II, tentou continuar a resistência de uma cidade menor chamada Harã, mas foi rapidamente esmagado. Em 609 a.C., a Assíria cessou de existir como entidade política independente. Um império que havia durado séculos, que havia dominado o Oriente Próximo mais completamente que qualquer predecessor, que havia parecido invencível e eterno, evaporou em uma geração. A velocidade do colapso chocou o mundo antigo. Profetas hebreus, cujo povo havia sofrido sob jugo assírio, celebraram a queda com textos apocalípticos. O profeta Naum escreveu sobre a destruição de Nínive com júbilo vingativo, descrevendo-a como julgamento divino contra a cidade sanguinária. Outras nações que haviam tremido diante do poder assírio agora respiravam aliviadas, mal acreditando que o pesadelo havia terminado. Mas na destruição de Nínive, algo extraordinário foi inadvertidamente preservado. Quando os palácios queimaram, as tabuletas de argila na biblioteca de Assurbanipal foram cozidas pelo calor intenso, tornando-as ainda mais duras e duráveis. Enterradas sob escombros e terra acumulada, elas permaneceriam intactas por mais de 2.400 anos. No século XIX d.C., arqueólogos britânicos começaram a escavar os montes que marcavam a localização de Nínive. Austen Henry Layard e Hormuzd Rassam descobriram os palácios assírios e, mais importante, as dezenas de milhares de tabuletas da biblioteca de Assurbanipal. Esta descoberta revolucionou o entendimento moderno do mundo antigo. Através destas tabuletas, estudiosos puderam ler textos que haviam sido perdidos por milênios. O épico de Gilgamesh foi redescoberto, revelando paralelos surpreendentes com histórias bíblicas como o dilúvio. Textos religiosos, históricos, científicos e literários da Mesopotâmia antiga tornaram-se acessíveis novamente. A biblioteca que Assurbanipal havia criado com tanto cuidado cumpriu seu propósito último de preservar conhecimento através dos séculos. O legado de Assurbanipal é profundamente contraditório. Ele foi um dos conquistadores mais brutais da história antiga, responsável por genocídio, escravidão em massa e sofrimento incalculável. As inscrições que ele deixou, vangloriando-se de crueldades, são difíceis de ler mesmo por padrões antigos. Ele personificou o pior da natureza humana quando se trata de violência organizada e opressão. Mas, simultaneamente, ele foi patrono ilustrado do conhecimento que salvou da destruição textos literários, científicos e religiosos que, de outra forma, teriam sido perdidos para sempre. Sua biblioteca preservou a memória de civilizações antigas, permitindo que gerações futuras, incluindo a nossa, entendessem as raízes da civilização humana.
O Épico de Gilgamesh, considerado a mais antiga obra literária da humanidade, sobrevive principalmente através de cópias feitas para a biblioteca de Assurbanipal. Este paradoxo desafia categorizações simples. Como julgamos um homem que simultaneamente massacrou populações inteiras e preservou sua sabedoria? Como reconciliamos o déspota sanguinário com o erudito apaixonado? Talvez a resposta seja que não devemos tentar reconciliar. Assurbanipal continha ambas as capacidades, demonstrando a complexidade desconcertante da natureza humana. A história da Assíria oferece lições que ressoam através dos séculos. Impérios construídos apenas sobre força e terror são inerentemente instáveis, não importa quão poderosos pareçam em seu auge. Conquista gera ressentimento que eventualmente se transforma em resistência. Brutalidade extrema pode intimidar no curto prazo, mas alimenta ódios que explodem quando a oportunidade surge. O colapso assírio também demonstra como rapidamente grandeza pode evaporar. Em uma geração, o império mais poderoso do mundo tornou-se memória. As cidades que haviam parecido eternas foram reduzidas a ruínas. A máquina militar invencível foi despedaçada. Esta fragilidade fundamental de estruturas humanas, não importa quão impressionantes, é lição humilhante sobre os limites do poder temporal. Mas a sobrevivência da biblioteca oferece contraponto esperançoso. Enquanto o poder político de Assurbanipal desapareceu, sua contribuição intelectual perdurou. Conhecimento propriamente preservado pode sobreviver milênios, enquanto impérios ascendem e caem. Isto sugere que investimento em cultura, educação e preservação de sabedoria pode criar legados mais duradouros que conquistas militares. Quando os últimos defensores de Nínive caíram em 612 a.C., quando as chamas consumiram os palácios magníficos, quando as muralhas que haviam parecido invencíveis foram derrubadas, o último grito da Assíria ecoou através das planícies mesopotâmicas. Era grito de agonia, de império morrendo, de civilização sendo obliterada. Mas enterrado sob os escombros, em tabuletas de argila cozidas pelo fogo da destruição, estava outro tipo de grito, silencioso, mas persistente através de milênios. Era a voz de Assurbanipal, falando através de textos que ele havia preservado, dizendo às gerações futuras sobre reis antigos, deuses esquecidos, histórias de heroísmo e busca por imortalidade. Esta voz atravessaria séculos de silêncio até ser ouvida novamente quando arqueólogos escavaram as ruínas e estudiosos decifraram as escritas antigas. O último grande rei da Assíria alcançou uma forma de imortalidade que nenhuma conquista militar poderia garantir. Ele é lembrado não apenas como destruidor, mas como preservador. Não apenas como tirano, mas como patrono da sabedoria. Seu legado permanece profundamente ambíguo, forçando cada geração a confrontar questões desconfortáveis sobre natureza do poder, o preço do conhecimento e a complexidade da condição humana. Assurbanipal foi monstro e sábio, assassino em massa e guardião de cultura, o pior e algo próximo do melhor que a humanidade pode produzir, tudo encarnado em uma única figura histórica fascinante e aterrorizante em igual medida. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima.